Continuando, tá? Mas vamos levar em consideração algumas reflexões básicas sobre aquilo que é família, né? Olhem só a questão da imagem, né? Você tem uma imagem de uma família nuclear, né? O que era a família nuclear? É aquela família simples composta por pai, mãe e filhos, né? E você tem uma família, né, homoafetiva embaixo, né? Ou seja, você tem a antiguidade exposta no quadro e você tem a atualidade exposta na realidade, entende? Por que que muitos conservadores eles não concordam com essas novas configurações daquilo que é família? Porque eles dizem que essas novas configurações vão contra aquilo que a igreja acredita ser a correta, entende? Eles não entendem que a família, ela, para poder formar, ela tem que ter como base principal o amor, entende? Então, assim, eu não posso levar em consideração que uh, eu não posso levar em consideração que a família ela seja realizada, seja composta, construída por um negócio, né? Porque uma família com base em negócios não perdura, né? Porém, vamos levar em consideração que, no contexto da monarquia, quando se fala em nobreza e realeza, a família era tratada como um negócio. Em qual sentido? Onde que determinados reis que tinham princesas, né, cediam a mão de suas filhas em casamento para príncipes e reis de outros estados, para poder formar uma aliança entre estados, entre reinados. Né? A partir daí era um negócio. Mas com o passar dos anos, nós vamos entendendo que formar uma família tem que ter como prerrogativa, segundo o filósofo alemão Hegel, né, tem que ter como prerrogativa a ideia do amor, né? Mas o amor entre dois entes socioafetivos que vão ter um filho ou com base no contexto da naturalidade, no sentido da mulher conceber o filho, né, ou ter um filho no sentido do contexto da adoção. No sentido, por exemplo, se a mulher não poder ter filho, adotar, se, se for como é que eu posso dizer, uma família composta por um casal homoafetivo com duas mulheres ou dois homens, eles têm que adotar, entende? Ou seja, eu formei uma família com base no amor, mas vamos levar em consideração o que significa dizer que a família é uma instituição social, né? Que papéis sociais desempenha cada um de seus membros? Você já para para pensar isso? Tipo, vocês na família de vocês, qual o papel que vocês desempenham? É só estudar? É cuidar dos irmãos mais novos? É cuidar de alguma coisa doméstica em casa? É ajudar o pai em alguma fazer no negócio próprio que vocês têm? Qual é a função do pai de vocês? Da mãe de vocês? Entende? Outra situação, outras reflexões. O que mantém a unidade familiar e como ela se configura em diferentes sociedades? Né? Ou seja, para pensar o que é que mantém a família de vocês unida? Né? O que é que faz com que vocês ainda morem, né, na casa dos pais ou dos avós ou tios de vocês? Talvez seja porque vocês são menores de idade e não têm como sobreviver. O que é que faz um casal homoafetivo ou um casal heteroafetivo não escolher, né, a separação? O que é que faz esses indivíduos que decidem se casar, o que é que faz eles conviverem com as suas diferenças? Entende? Ou seja, é o amor. Entende? Então, professor, uma família ela segue uma configuração. Tem sempre uma pessoa que é autoridade, uma pessoa que é um filho e tal, mas não necessariamente precisa ser aquela pessoa que gera, tipo, não precisa realmente ser a mãe e o pai, pode ser um tio, uma tia, mas Isso. sempre vai seguir o padrão de. Isso. Por exemplo, você deve ter talvez 15 a 16 anos. Entende? Agora, o que é você na sua família? Talvez você seja apenas um dos filhos que de alguma forma está estudando e que já tem consciência de que deve ajudar os pais em algum momento da sua vida, certo? Talvez
quando você completar, por exemplo, os seus 25, 30 anos, e você tiver já com um emprego bom, e você, se por acaso você ainda morar com essas pessoas que você mora atualmente, talvez a liderança que seria ou da sua mãe ou do seu pai, por eles já serem um pouco mais velhos, talvez essa liderança repasse para você, entende? Ou seja, essa liderança contingente da família, onde que vai ter uma inversão de papéis sociais, se dá de acordo com os mecanismos sociais e trabalhistas que a pessoa terá no decorrer dos anos, entende? Quando eu tinha menos de 18 anos, eu falar aqui era quase impossível, porque eu não tinha voz, entende? Passei dos 20 anos, a voz já começou a ser um pouco mais escutada, por causa do processo de maturação que eu adquiri no decorrer dos anos, tá? Segundo alguns estudos sociológicos, entendeu, né, moça que estava falando, eu acho que era a Nicole. Ah, já eu falo sobre a dominação, viu, Daniel? Segundo alguns estudos sociológicos, a família ela representa uma agregação de indivíduos unidos por laços afetivos ou de parentescos em que os adultos são responsáveis pelo cuidado com as crianças. A família também é compreendida como a primeira instituição responsável pela socialização dos indivíduos, que é tudo aquilo que eu falei anteriormente. Ok? Continuando. Olha só aqui o exemplo das figuras, né? Os mais variados tipos de família, aquela família de interior, aquela família indígena, aquela família que é composta apenas pela avó, pela mãe, pela filha, aquela família homoparental, aquela família monoparental, né? Aquela família, como é? E tem essa família diversificada, né? Essa família, como é o nome? Eu coloquei aqui no próximo slide. Não, não coloquei. Esqueci o nome dessa primeira família, entende? Mas tem uma relação direta com o contexto da família diversificada. Né? Por quê? Porque é aquela família que é composta, né, por avós, por tios, por filhos, sobrinho, né, por nora, genro, agregados, tudo que for, entende? E a família monoparental é toda aquela família que é composta ou pelo pai, somente pelo pai, e os filhos, ou somente pela mãe e os filhos, tá ok? Deixa eu abrir aqui o chat rapidinho. Talvez seja só uma dominação, mas sempre vai ter alguém, provavelmente, que vai ser o líder da família e vai guiar os outros para que eles acabem, para guiar os outros para o que eles precisam fazer. Normalmente, sim, concordo com a Nicole, certo? Vamos lá. Uma leitura básica aqui do slide. Recentemente, outros modelos de família que sempre existiram estão sendo reconhecidos pelo Estado, garantindo a ampliação dos direitos de pensão, divisão de bens, adoção e herança, entre outros. Né? Por exemplo, como a questão da herança. Né? Eu tenho certeza absoluta que todos vocês, a partir do momento que o chefe da família ou o membro mais forte da família, né, tende a falecer, ele vai deixar algo para vocês, certeza absoluta. Outra situação, essa questão da herança, tá, às vezes, já é meio que subdividida com o indivíduo ainda em vida, né? Ainda em vida em qual sentido? Eu tenho certeza que pai e mãe de vocês sempre comentam com vocês o seguinte: meu fulaninho, meu filho, minha filha, quando casar, a gente vai construir já uma casa aqui em cima para você, né? Ou a sua mãe ou seu pai já começa a arquitetar a casa que vai ser feita no terreno ao lado da casa deles. Justamente por causa dessa característica de divisão de bens existentes entre os grupos familiares. Entende? Terceira linha de cima para baixo. Mari, assim, chegamos a uma concepção mais ampla de instituição familiar,
que a caracteriza como um conjunto de pessoas que se relacionam entre si por laços afetivos e não somente pelo casamento ou pela filiação, certo? Que já é isso que alguém havia comentado um pouco no início, né? Que a família não é somente aqueles indivíduos que nós fazemos parte de uma forma natural, por causa do parentesco, né? Às vezes a gente tem parente que a gente quer ficar longe, a gente quer a distância, né? Mas a família também faz referência, né, àqueles indivíduos que não são parentes e que têm uma relação direta com o contexto da nossa afetividade, tá certo? Abrir aqui o chat bem rapidinho, eu tô gostando da participação de vocês hoje. Sim, Raíssa, essas heranças, né, elas também podem ser heranças culturais? Podem ser heranças culturais, né, heranças de costumes, hábitos, né? Vamos pegar um exemplo. Eu sou católico, mas detalhe, eu não escolhi ser católico, entende? Eu sou católico por uma questão de educação moral e ética que foi colocado para a minha educação moral no decorrer do meu processo de maturação, entende? Mas eu ainda continuo sendo católico, mas não por uma questão de obrigação, mas por uma questão de respeito. Por uma questão de respeito em qual sentido? De respeito à cultura e à educação moral que foi repassada para mim no decorrer dos anos, tá ok? Outra coisa também, se tiver entendido, me dá um ok, Tawane. O João Pedro fala, creio que a ideia de dominação, pelo menos no contexto familiar, ela não será extinta. Afinal, em todo grupo social temos um líder, e esse geralmente será um adulto, tanto para o Estado, tanto dentro desse grupo familiar. Afinal, em teoria, esse adulto sabe mais e o mais importante, ele produz e te ensina a produzir. Certo? Eu discordo com o final, viu, João Pedro? O adulto que é líder não é líder porque sabe mais, né? Às vezes ele é líder por causa de uma questão de experiência ou por uma questão de referência, por ele ser o avô, ou por ele ser o pai, ou por ele ser a mãe, ou por ele ser a avó, ou por ele ser a tia, ou por ele ser a dona da casa, ou o Não, dono da Juciano, casa. Entende? não que eu concorde com o que eu tenha dito. É porque o Daniel, ele tinha mais cedo perguntado, Hum. ele tinha. Calma, deixa eu voltar no comentário dele. Ele tinha dito que a ideia do adulto comandar na família pudesse vir a ser extinguida por causa que a sociedade muda em geral. E eu tinha dito que eu discordo dessa ideia, mas não que eu concorde com o que eu tinha dito. Eu só estava tentando explicar em um ponto de vista, no ponto de vista que eu acho que como é que eu posso explicar isso? Mas eu acredito que uma criança não possa ser um líder dentro de uma Isso, família. exato. Eu concordo, Então, não tem condições. Gente, exato. por exemplo, vocês são jovens, vocês não são mais crianças, são adolescentes, porém vocês ainda não são adultos, né? Detalhe, uma criança não pode ser líder, por quê? Porque a maior parte da criança, ela não tem uma noção ainda daquilo que é certo e daquilo que é errado dentro de um contexto social. Até vocês que são adolescentes, não têm condições, como o Daniel falou, né, de tomar as próprias decisões acerca do futuro de vocês, acerca de um trabalho, entende?